Vocês todos estão estudando para concurso? Isso. É carreira policial, né? Que bom, gente. Ó, eu vou dizer para vocês, quem estuda redação sai na frente, tá? E não é porque eu sou professor de redação, não. Eu tive um aluno que ele estudou comigo, né, para a prova da PM lá do Rio de Janeiro. Aí o bichinho ficou 2 meses estudando comigo, ele saltou 1.300 posições. Pensa na alegria do sujeito, assim, ele ficou muito feliz. Agora está aguardando lá ser chamado, né? Ele também trabalha em outro lugar e tal, e a PM está chamando muitas pessoas, ele só está aguardando. E ele disse assim, professor, se eu tivesse feito sua aula antes, eu teria até melhorado a minha prova objetiva. Ele disse que ele não foi tão bem na objetiva. Ele foi bem na discursiva, não foi muito bem na objetiva. Geralmente é o contrário, né? As pessoas vão bem na objetiva e vêm mal na discursiva. Eu também dou aula de gramática, né? Não é a coisa que eu mais gosto de fazer, né? Mas eu prefiro dar aula de redação. Marcos chegou, né, Marcos? Boa noite. Fala aí, meu irmão, beleza? Boa noite. Tudo bem? Show de bola, meu irmão. Bom, eu geralmente dou um prazo de 10 minutos para as pessoas chegarem e iniciar a aula. Mas o que vocês acham? Da gente esperar 5 minutos, 10 minutos, aí é com vocês, tanto faz para mim. E aí o Marcos começa a apresentar o projeto dele, e aí depois eu venho com a aula, depois o Marcos encerra. Isso, vamos esperar uns 10 minutinhos, que dá o tempo. Vamos esperar? Isso. Porque se deixar, eu converso aqui, tá, gente? Eu era uma criança tímida, depois eu fiquei um adulto meio sem vergonha. E aí, quando começa a falar, já era, né? Pois é, cara, pois é. E se colocar um copinho de cerveja do lado, acabou, né? Pô, aí ferrou. Pois é, eu estava aqui contando para eles de um aluno meu, que ele foi bem na discursiva, ele fez 2 meses de aula de redação comigo, mas era aulas individuais. E ele foi muito bem na redação, só que ele não foi muito bem na objetiva. Putz. E geralmente é o oposto, né? As pessoas vão bem na objetiva e vão mal na discursiva. Ele é muito legal, cara. Aí ele tá lá aguardando ser chamado, né? Ele prestou o concurso para a PM do Rio. E assim, ele falou assim, pô, professor, se eu tivesse tido aula com você antes, eu tinha conseguido subir mais. Ele subiu 1.300 posições. Caraca, mandou bem demais. 1.300 posições. Ele, professor, se eu tivesse estudado com você, eu teria saltado muito mais. Falei, cara, é isso. Muitas vezes as pessoas estão... Tem alguém projetando? E acho que alguém apertou alguma coisa sem querer. Mas, enfim, às vezes as pessoas ficam muito viciadas em, sei lá, cara, em estudar por conta própria. Eu acho que é bom. Quem é autodidata pode ser uma boa estudar sozinho. Mas quem não é autodidata precisa de orientação, precisa de um profissional. É verdade. E as pessoas ignoram, assim. Eu sei que muita gente tem pra dificuldade. Redação, principalmente, né? Para redação, né? Eu diria principalmente. Assim, gramática é difícil também, né? Sintaxe é muito difícil, é muito chato. Mas redação, geralmente, ela tem uma pontuação maior, tem um peso maior, né? Às vezes é 30, 40 pontos de uma prova valendo 100. Então, pô, foca ali na redação, né? E, digamos que gramática, você encontra apostilas aí com gabarito, com comentário, você consegue ter um suporte. Até na internet você consegue estudar, com gabarito online, comentário. Mas redação, eu diria assim, gente, não é porque eu sou professor não, tá? Mas também, né? Professor no sentido assim, né? Eu não sou só uma pessoa que estou querendo vender o meu curso, o meu trabalho, mas as pessoas não sabem dissertar e nem argumentar. Então, por isso que elas têm dificuldade na redação. As pessoas não conseguem trazer embasamento para aquilo que elas falam. E aí, quando você vai fazer uma prova,
e você precisa embasar aquilo que você está falando, você tem dificuldade. Aí, primeiro, você tem dificuldade com o repertório, porque você não lê nada, não acompanha nada que está acontecendo, a grande maioria não acompanha. Aí, na hora de argumentar, as pessoas vão ali para o senso comum, que é mais fácil, e a banca ela está ali analisando o seu repertório. Vocês estão ouvindo algum barulho, algum chiado aqui? Não, né? Meu não, né? Eu estou com o ventilador ligado aqui, e se estiver atrapalhando, vocês me falam, tá? Eu não sei se é alguém que está com o microfone ligado. Eu acho que você que abriu a aula aí, você consegue desligar o microfone da galera. Eu vou desativar aqui. Aí, se vocês quiserem comentar alguma coisa na aula, gente, vocês podem clicar nessa mãozinha aqui, que tem aqui no canto inferior da tela. Aí eu ouço, e aí eu paro, e vocês conversam comigo. Então, assim, as pessoas têm dificuldade de argumentar. O que é argumentar? Argumentar é você trazer embasamento para aquilo que você está defendendo. As pessoas têm opiniões, todo mundo tem. E o texto dissertativo argumentativo ele é um texto que exige uma opinião. Porém, eu vou desativar o som de todos, tá? E aí, se vocês quiserem conversar comigo, vocês ativem o fonezinho de vocês, tá? Aí o que acontece? As pessoas estão acostumadas a conversar no cotidiano e todo mundo tem opinião. E aí, todo mundo fala assim, mas essa é a minha opinião. Respeita. Só que na prova, no concurso, no texto dissertativo argumentativo, a sua opinião tem que ter embasamento. Não adianta você ter uma opinião, você precisa embasá-la. Se você não embasa, logo, a sua opinião é só senso comum. É uma réplica daquilo que você ouve no cotidiano. E a banca, ela traz uma problemática social, geralmente uma problemática da nossa sociedade, e ela quer saber desse candidato se ele está acompanhando as coisas que estão acontecendo no país dele. Você está alienado. Aí tem muita gente que apela para os esqueletinhos, e aí as bancas estão anulando agora, né? As provas que contêm aqueles esqueletos, aqueles modelos prontos. E aí o corretor também ele está olhando ali a qualidade da argumentação, se o texto é coerente, ou seja, se as partes dialogam. As partes que eu digo são a introdução, desenvolvimento, né, que é o D1, D2 e a conclusão. E se essas partes não estão coerentes, né, junto com a conclusão, eu vou explicar isso na aula, tá? O texto fica totalmente desconexo. Então, a qualidade, lógico, discursiva do texto fica zerada, assim. A pessoa não tem. Então, é como se ela estivesse falando várias coisas ao mesmo tempo, jogando ali, quando ela pega um esqueleto, tá? E ela só colocasse palavrinhas ali, de acordo com o tema, como se ela fosse conseguir enganar o corretor. O corretor é uma pessoa que tem gabarito, né, gente? Não é um estudante de ensino médio que está corrigindo. É uma pessoa com doutorado. Então, a pessoa está pensando assim, eu vou enganar a banca. Não. É muita ingenuidade da pessoa achar que vai enganar o corretor, gente. Vocês não vão enganar o corretor nunca. A pessoa tem doutorado, a pessoa escreveu artigos, a pessoa tem uma dissertação de mestrado, tem uma tese de doutorado. Você acha que a pessoa vai ser enganada? Mas o povo pensa que é tão esperto. E aí, pode falar, Marcos. É que o cara está acostumado a fazer exatamente isso, né? Quantas redações ele não lê aí quando vai fazer essas correções de banca e, pô, ele consegue identificar um esqueleto pronto, ele consegue identificar ali diversas coisas. Então, o cara é experiente, né? Ele tá ali para isso. Não tem como enganar esse cara. Marcos, é isso. Esses dias eu peguei um texto de uma aluna minha, eu li o texto, percebi, porque assim, existe uma coisa chamada estrutura sintática. É como você inicia uma oração e você termina ela. Mas tem também a correção ideológica. O que é correção ideológica? Se as ideias daquele texto, daquilo que está escrito, corresponde ao tema. No modelo pronto, as pessoas não têm essa coerência ideológica. Eu falo ideológica no sentido que ideologia é uma ideia, são ideias. Então, se você tem um tema sobre feminicídio, caiu na Sebrasp esse tema, e você está falando da Declaração dos Direitos Humanos,
Tem a ver? Mais ou menos. Não está dentro do tema específico. Está dentro do tema de maneira geral. E a banca quer questões específicas, um repertório específico para aquele tema. Você pode até usar uma declaração de direitos humanos, você pode usar a Constituição de 88, ok. Mas ele quer saber se você está acompanhando os dados estatísticos sobre mortes de mulheres, o número de mulheres que morrem pelos seus parceiros. É isso que a banca está querendo. Você tem algum censo do IBGE aí? Você lembra de um dado recente que saiu na televisão ou na internet? Algum dado do IBGE, algum dado do censo demográfico? A banca quer isso. E a pessoa vem lá com Constituição, Declaração de Direitos Humanos, ok, está valendo, mas está valendo como um pano de fundo ali para você argumentar num todo, no tema como um todo, né? As pessoas são seres humanos de direito, né? No Estado Democrático de Direito, todo mundo tem direito. Porém, o repertório de cada tema, ele é específico. Então, se estou falando de feminicídio, eu tenho que levar dados de violência contra a mulher a cada minuto. Posso falar de violência de gênero no âmbito público, ou seja, a mulher que é assediada, estuprada na rua, mas também da violência doméstica. Então, o feminicídio vai abarcar essa contextualização, né? Aí, eu falando isso nas aulas, as pessoas ficaram assim, mas eu poderia falar da Lei Maria da Penha? Pode, mas não vai ficar restrita à Lei Maria da Penha. Agora, se tem uma lei do feminicídio, você tem que falar sobre a lei do feminicídio. Não vai confundir uma coisa com outra. E as pessoas confundem mesmo. E aí eu falo, gente, tem que pesquisar, tá? Eu sei que ninguém gosta, mas eu, particularmente, digo que a qualidade de um texto, na minha avaliação, a qualidade do texto está no repertório. Para mim, texto bom, bem escrito, é 90% do repertório. É uma pessoa que lê, que pesquisa. Eu tenho uma redação aqui de um cara que ele é professor de matemática, ele está estudando para PRF, para POF. E aí, cara, o cara fez uma redação na estrutura da Sebrasp, que para mim é a banca mais difícil. Ele fez uma redação nota 1000 para mim, na estrutura da Sebrasp. E aí eu falei para ele, cara, a sua redação está perfeita. Ele, professor, deu um trabalho, tá? Falei, pois é. Isso ninguém quer ter, o trabalho de pesquisar, procurar fonte, escrever um texto todo coerente. E aí ele falou, foi cansativo e tal, eu estou trabalhando muito. Falei, mas eu falei, você pode demorar 2 semanas para entregar um texto. Desde que você me entregue um texto decente, sabe? Um texto que foi pesquisado, que tem embasamento, que tem um cuidado, cara, você vai chegar na banca e você vai arrasar. Você não vai lembrar de tudo, mas você vai ter um repertório com você. E aí isso é importante na leitura, na pesquisa, você vai adquirindo o repertório. Você não vai virar um HD externo, que vai memorizar um monte de giga ali de informação, mas você vai... Eu, por exemplo, já tenho repertório de tanto que eu estudo e fico lendo. É assim, a mesma coisa com qualquer um. Todo mundo que vai lendo, vai pesquisando, vai adquirindo repertório. Isso depois vai vir naturalmente. Então, qualquer tema, você vai vir com repertório aí, se você estiver treinando, e você não vai ficar desesperado nem com o tema. Vocês querem que eu comece a aula? Ou aguarda? Acho que podemos começar, né? 7h10 já, para não ficar muito tarde aí. Isso. Se deixar, eu ficar aqui conversando o dia inteiro. Marcos, se você quiser anunciar aí, abrir... Beleza. Se você fala, a tela fica maior, não fica? Não sei, acho que não, mas... Se você quiser apresentar... Não tem problema, não. Não, você não. Só vou falar certeza? aqui rapidinho e tá tranquilo. Tá bom, fica à vontade. Com muita formalidade. Pessoal, agradecer a todos aí, tá? Pela presença. Professor, muito obrigado, beleza? Pela disponibilidade. Lembrar a galera aí que essa aula aí eu abri para todo mundo que está na nossa lista de transmissão e que nos outros próximos 3 finais de semana terão aulas também, mais para o pessoal da comunidade, beleza? Quem quiser ter acesso aí depois, só falar comigo, tá? Professor, muito obrigado mesmo, beleza? Precisando de alguma coisa aí, conta comigo. A gente vai fechar essa parceria aí por longa data, tá? Parabéns pelo trabalho e pode tocar. Caramba, que legal, tá? Eu fiquei impressionado que ontem eu divulguei uma aula ontem e, assim, vários grupos, e apareceu, assim, no total de pessoas, apareceram umas 15 pessoas e divulguei um monte, assim. E você, assim, em questão de minutos, apareceu 16 pessoas. Eu falei, esse cara é bravo demais. Porque a galera que acompanha aqui já é a galera que está estudando todo dia, o dia todo, né?
Então, o cara vê oportunidade ali, o pessoal já vem, o pessoal comparece. Pô, que legal, cara. Mas então, ó, eu vou começar a apresentar aqui. Deixa eu retomar minha apresentação. Eu peguei um tema aqui da FGV, porque me parece que a FGV é das bancas mais populares, assim, né? Muita gente tem medo dela. Eu acho a FGV, particularmente, uma das mais fáceis. Se vocês quiserem comentar qualquer coisa... Rafael tá rindo ali, né? Falou que a FGV é uma das mais fáceis, a galera já cai na gargalhada. Sério? Só de ouvir falar da FGV, as pessoas que já fizeram a prova falam, putz, eu falei, imagina fácil, imagina difícil. Sério, cara? Ó, meu Deus. Então, gente, se vocês pegarem... É porque vocês não conhecem a Sebrasp. Vocês conhecem a Sebrasp? Ainda não. A Sebrasp, gente, assim, eu fiz a redação da Sebrasp, eu passei para a PRF, foi Sebrasp. Lá é meio complicado também. Eu fiz 16,91, se não me engano, na redação. Valia quanto? Valia 20. Que parabéns, hein? Assim, me deu uma ajudinha aí na nota, né? Mas sim, cara. Não é uma redação muito fácil de fazer mesmo, não. Você sabe por que ela é tão difícil? Primeiro, o repertório, quem escolhe é a Sebrasp. Então, quem vai com o modelo pronto já fica ali quebrado, né? Desmontado. Quem vai com o modelo pronto, vai com o repertório pronto. E aí, na Sebrasp, eles começam a texto assim, comente sobre a lei tal. Defina isso. A pessoa já fica lá, desesperada. Aí elimina uma galera. E banca, ela é contratada para eliminar. Banca não é contratada para abraçar todo mundo. As pessoas pensam que banca é um amorzinho. E não, né? A banca ela é contratada para eliminar, né, digamos, aqueles menos preparados e classificar aqueles que estão e aprovar aqueles que estão mais, né, preparados. Mas, enfim, essa questão de estar preparado ou não inclui variáveis, né? Muitas vezes as pessoas são inteligentes, mas não tem tempo para estudar, e aí tudo bem. Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês primeiro, não sei se eu começo... Não, vou começar aqui, depois eu vou para o modelo lá, esqueminha. Bom, muita gente acha que o texto motivador, sabe esses textinhos? Assim, aqui tem uma tirinha, né? Tem uma tirinha, e muita gente pensa que as tirinhas, o texto motivador é um acessório. Não pensa que está ali só para estar. Primeira coisa, o texto motivador é um pano de fundo para o repertório que a banca espera de você. Então, eu vou ler aqui com vocês, aqui tá, eu vou explicar. E depois eu vou trazer meu texto. Então, todo texto motivador, ele tem como ideia, não sei se é influenciar, mas é alertar para o candidato sobre o que a banca espera daquele repertório, né, que ele vai discursar, vai argumentar. A Sebrasp, quando ela encerra um processo seletivo, o concurso, ela coloca lá quesitos avaliados, né? Então, o que ela esperava de cada de cada tópico da redação, o repertório que ela esperava, e aí ela coloca ali aquele padrão de resposta, né? E para o próprio candidato saber qual era o repertório, o que a banca esperava que ele escrevesse. Então, a banca, ela tem uma expectativa a partir do tema que ela propõe para você. Então, primeiro, a pessoa vai corrigir, conhece o tema, então ela sabe se você pesquisou ou não. Então, a tirinha é só uma ideia para você pensar na problemática, e geralmente uma problemática sempre atual da sociedade que as bancas trazem. E aqui eu vou ler aqui para vocês, a qualidade do texto não está muito boa. Mas eu vou ler e depois vou explicar. E se vocês quiserem comentar alguma coisa sobre a tirinha, fique à vontade também. Eu adoro quando os alunos participam, tá? Então, aqui é uma tirinha do Batente, né? Aí ele diz o seguinte, aqui, o
o senhor da tirinha. Meu laptop tem 8 GB de memória. Aí tem uma moça ali, né, olhando meio que assim, né, para o aparelho eletrônico dele. E meu smartphone possa armazenar mais de 2 milhões de informações. Ela continua olhando. Ainda posso transformar centenas de dados no meu pendrive. E aí ele está olhando ali, né, mostrando ali, ó, eu tenho um aparelho que pode fazer um monte de coisa. Sem contar com as 10 mil músicas no meu iPod. Ele é todo feliz. E aqui, quanto cabe? E ela aponta para a cabeça dele, né? Aí ele diz, umas 3 ideias mequetrefes no máximo. E olhe lá. É do... Não sei o nome desse autor aqui, tá? Eu gosto de... É Galhardo, o nome do autor. Bom, qual é a problemática e qual é o tema ali? O que está se propondo a partir dessa tirinha? Primeira coisa, né? Alguém tem ideia aí, mais ou menos? O que está se dizendo ali nessa tirinha? Qual é a crítica social? Primeira coisa é saber... outra coisa, gente. Quem sabe compreender, interpretar texto, também tem ali, digamos que a chance de escrever um bom texto, assim, a chance é muito grande da pessoa que sabe compreender, interpretar. Então, por exemplo, quando eu pergunto para vocês, é para saber se vocês estão sabendo interpretar. E tem uma diferença entre compreensão e interpretação. Compreensão é quando você lê um texto, você entende e, ok, tá tudo bem. Interpretação é quando você pega o texto que você está lendo, ou pode ser uma música, pode ser um filme, pode ser qualquer coisa que você leia ou ouça, e você conecta isso com o cotidiano, com a vida, com a sociedade. Interpretação, então, tem a ver com você ler o texto, ouvir uma música, um filme, e associar isso ao cotidiano, à vida em sociedade. Isso é interpretação. Interpretação é quando você infere conhecimento seus conhecimentos, com o texto. Né? O texto pode ser uma música, o texto pode ser uma pintura, tá? Texto no sentido muito mais genérico, assim, né? Tudo aquilo que é a linguagem é texto, né? Segundo um filósofo da linguagem chamado Mikhail Bakhtin. Ele vai dizer, um quadro, uma pintura, ele é um texto, porque você só entende aquela pintura a partir das palavras. Então, quando você tem uma tirinha em que o cara mostra que ele tem um monte de eletrônico que pode fazer isso, pode fazer aquilo, que pode fazer 1000 coisas. E a mulher pergunta para ele, e aí, o que você consegue fazer com a sua inteligência, com o seu cérebro? E ele diz, eu consigo armazenar 3 ideias mequetrefes. Então, qual é o pano de fundo que tem aí nessa tirinha? Vocês sabem me dizer, mais ou menos, assim? Alguém quer arriscar, talvez? Creio que seja a ideia ali de que quanto mais tecnologia, mais distrações no dia a dia, mais as coisas se resolvem sozinhas e a gente pensa cada vez menos, estuda cada vez menos e precisa cada vez menos criar possibilidades para resolver o que hoje é a tecnologia que resolve, né? Caraca! Por isso que você é da PRF, né? Sou PRF. Por isso, ao nível do cara, gente. Tá vendo? Esse cara fez a prova da Sebrasp e passou. Ouça ele. Ouça ele, tá? Então, é isso, exatamente isso. As pessoas hoje, eu vou dizer para vocês, tem pesquisas que comprovam que o excesso de uso de eletrônicos e essa ideia de transferir rapidinho. Saiu o áudio. Caiu, mas voltou de novo, né? Aqui, ok, agora. Voltou, né? Deixa eu olhar aqui meu pacote. Eu paguei na internet, tá, gente? Eu pago. Eles que ficam me dando golpe. Então, essa questão aí da transferência do trabalho intelectual para a máquina é um tema
é de 2014 essa tirinha, mas ela é um tema super atual ainda. Por quê? As pessoas têm cada vez mais... Eu acredito que a tecnologia ela é boa. O uso que as pessoas fazem é que é ruim. Então, você pode usar a tecnologia para pesquisar, para estudar. É o que a gente está fazendo aqui, usando o computador, usando uma plataforma para estudar, né? Promover conhecimento. Maneira, maravilhoso. Mas tem gente que está usando as tecnologias para parar de pensar, deixar de refletir, deixar de estudar, sabe? E aí, quando o ser humano para de pensar, gente, para de articular sujeito e predicado, eu digo assim, que ele deixou de usar um instrumento chamado inteligência, que foi aquilo que garantiu que a gente saísse das cavernas e viesse para cá, né? Ter uma casa, ter um ar-condicionado. Então, se você deixa de pensar, você está abrindo mão da sua própria humanidade. E tem estudos recentes da área da psiquiatria, da neurociência e da psicologia cognitiva, enfim, essa área psi já tem pesquisas comprovando que o ser humano está ficando, desculpa a palavra, mas burro mesmo, burro. O que é o burro? A pessoa que não consegue ter, primeiro, não consegue entender o que lê, o que alguém diz, não consegue assimilar as coisas, sabe? Não consegue fazer conexão, assimilações. Então, uma pessoa que não consegue compreender um enunciado, por exemplo, tinha um enunciado numa prova da Sebrasp que era assim, na discursiva. Estava só assim lá, desastres naturais e atualidade. Ponto final. Só estava isso lá e era para a pessoa escrever aquilo. Aquilo o quê? A Sebrasp não colocou o verbo, ela não pediu para colocar o verbo. O que é o verbo? O verbo é ação, né? Então ela está dizendo assim, defina o que é desastre natural e relacione com a atualidade. E eu dei aula sobre esse tema da Sebrasp, com a proposta e tudo. Muita gente errou. A Sebrasp estava pedindo ali, ela não colocou o verbo, relacione, defina, ela não colocou. Mas ela esperava que o candidato... Isso, pois é. Muita gente não está existindo porque não está pensando. Esse é o nosso cenário. O que acontece? Ela só colocou assim, Sebrasp. A Sebrasp, para mim, ela é a banca mais difícil, porque ela é muito mais sofisticada. Ela exige muito mais inteligência do aluno, muito mais perspicácia, enfim, interpretação. Então, ela estava lá, só colocou desastres naturais e atualidade, ponto. Fale sobre isso. E aí, muita gente foge do tema, fala nada com nada. Então, se você consegue compreender um texto, interpretar, fazer conexões, você consegue, digamos que, pensar por conta própria, você consegue ler um livro e argumentar com alguém. Agora, quando você fica refém das máquinas, da tecnologia, para que ela pense para você, existe um conceito na neurociência chamado neuroplasticidade. O que é isso? Quando você estuda, você começa a fazer sinapses que o seu cérebro talvez nunca tenha feito. E por isso que você acha difícil no começo. Mas quando você está acostumado a estudar, os seus neurônios vão criando outras sinapses, que vão criando outras, e aí você vai ficando mais inteligente. Você vai criando mais sinapses no seu cérebro. E vai ficando mais inteligente. E sua capacidade de raciocínio, de interpretação, aumenta. Então você vai ficando mais inteligente. Agora, quando você fica refém do celular, do chat GPT, sabe, de tudo isso, que é bom, não é ruim, é bom. Quando você fica refém, aí nós temos um problema. Sua memória fica incapacitada, ou fica cancelada, fica prejudicada na hora de armazenar informações, porque as pessoas estão nos celulares o dia inteiro, principalmente adolescentes, vendo vídeos curtos de 15 segundos. Então, a memória desse indivíduo ele fica programado para absorver um conteúdo de 15 segundos e depois esquecer. Isso já tem comprovação científica, tem pesquisas, tá? No meu Instagram, eu deixei os links lá. Eu falei sobre isso lá uma vez. E aí, o ser humano, o cérebro, ele vai se reprogramando para armazenar informações de 15 e 15 segundos.
e depois esquecer. Então, a sua memória está sendo prejudicada. Isso atrapalha concentração, estudos, atrapalha o intelecto. O que é o intelecto? É assimilação. É você usar a informação que você está vendo, né, os seus 5 sentidos, aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que você sente, com aquilo que você lê, que você estuda. Enfim, você vai assimilando e vai ficando uma pessoa mais inteligente. Isso que difere a gente dos animais, digamos, dos outros mamíferos, né? Isso que difere a gente. É assimilar, é pensar, né? Então, quando o ser humano ele acredita demais na máquina, na inteligência artificial, por exemplo, e, por exemplo, tem pesquisa já dizendo que a inteligência artificial ela tem uma base de dados, ela não é, totalmente assim, atualizada, ela está dando respostas erradas, né? Porque se trata de um mercado. Então, as pessoas deixam de pensar, deixam de ter análise, de criticar, de fazer uma leitura correta das coisas, porque elas estão delegando para as máquinas aquilo que deveria ser do trabalho delas. Então, tem uma crítica aí ao uso das máquinas, das tecnologias, como forma de inteligência. Elas são tecnologias, elas vêm aqui para nos auxiliar, mas elas são meios, elas não são o nosso fim. Né? A nossa vida não precisa da tecnologia para, por exemplo, a pessoa não precisa de um Facebook para existir, não precisa de um Instagram para existir, mas ela precisa da inteligência dela para sobreviver. Aí eu vou ler o comando e vou explicar a estrutura, tá? Aí está dizendo o seguinte, o desenvolvimento tecnológico é causa e efeito de muitos avanços, mas ainda não obteve, como mostra a tira acima, uma unanimidade positiva de opinião. No que toca ao uso de computadores similares, chega a haver, legalmente, proibição de seu uso em salas de aula, que comprova as polêmicas sobre as vantagens e desvantagens de seu emprego. Então, se você levar para o contexto das escolas, tem muitos alunos que, hoje se fala muito em TDAH, né? Existe transtorno, de fato, neurológico, ou seja, a pessoa é predisposta geneticamente, e aí tem a questão social, da família ali, que a pessoa acaba se adaptando àquela família muito agitada, muito problemática, e acaba tendo um transtorno. Mas tem também aquele adolescente que vai dormir, eu tenho alunos que vai dormir 2 horas da manhã, vai acordar 6 horas, vai para a escola tendo dormido pouco, porque ficou até 2, 3 horas jogando no celular, no TikTok, chega lá, não consegue prestar atenção na aula, fica muito agitado, fica com um humor alterado, irritado, porque dormiu pouco. E aí, esse aluno meu de classe média, ele estuda de manhã, à tarde ele vai para o futebol, depois ele vai para o treino de vôlei, vai para o inglês, ele faz um monte de coisa. Aí chega à noite, ele está quebrado. E aí ele vai para o celular. Aí o celular, ele cancela a produção de melatonina, gente, é isso mesmo? Não sei se eu esqueci. É melatonina, não é? Que é o hormônio do sono. Serotonina, se eu não me engano. A serotonina é o hormônio do bem-estar. Tem aquela que ajuda as pessoas que têm depressão. Melatonina mesmo, melatonina. É melatonina mesmo, né? Então, tô falando, o cara é bravo. Aí, quando você usa o celular à noite, você deixa de produzir, porque a luz, ela emite para o seu cérebro a informação de que você está trabalhando, que é dia. Então, seu cérebro começa a achar que você está num dia, né? Numa manhã. Aí o seu cérebro começa a se adaptar àquela informação. Aí aquele menino deixa de dormir. Vai para a escola, não consegue se concentrar. Fica com sono. Fica irritado. E aí, vamos falar que ele é agitado, que ele tem TDAH, isso, aquilo. E, às vezes é só excesso de celular. Então, tem pesquisas comprovando que isso tem prejudicado o rendimento acadêmico dos alunos. E eu falo não só, assim, tem pesquisas que falam sobre esses alunos de ensino médio, fundamental, mas eu tenho alunos do curso de redação que são adultos, que têm a mesma dificuldade, tá? Por conta do excesso de uso de celulares. Então, isso tem realmente prejudicado a sociedade. Então, por isso que é pauta, e tem sido pauta, discussão sobre a proibição do uso em escolas. Porque também já se comprovou que tem relação entre rede social e depressão, transtorno de ansiedade e até suicídio. Então,
Por isso que a discussão ela não é unânime, né? Todo mundo não tem uma opinião 100% de um lado nem 100% do outro, porque ela tem vantagens e desvantagens. E aí, vamos lá, né? Você concorda com essas afirmativas? Explique suas opiniões a respeito, apoiado em argumentos convincentes, por meio de um texto dissertativo argumentativo, com número mínimo de 20 e máximo de 30 linhas, redigido em linguagem culta. Então, vamos lá. Vamos para... Se vocês quiserem falar alguma coisa, gente, vocês apertem aí, falem à vontade, tá? A aula é para a gente conversar mesmo, tá? Eu sou um professor que eu gosto de conversar com meus alunos. Eu falo que o professor é muito solitário, sabe? Assim, a gente gosta de ficar estudando. E aí, você não encontra pessoas para poder conversar, né, sobre aquilo que você estuda, né? A maioria das pessoas estão no celular. Aí você quer falar uma coisa legal que você estudou, não tem ninguém para conversar. O professor fica meio sentindo meio sozinho. Vou mostrar aqui para vocês. Ah, não. Eu vou dar aqui. Vai aparecer aqui, tá? Bom, vocês estão vendo esse esqueminha aí? Eu fiz esse esqueminha. Tá um esqueminha meio mequetrefe, tá? Falar igual o personagem ali da tirinha. Eu não sou bom nesse tipo de coisa, de trabalho, então eu faço do meu jeito. A primeira coisa que eu falo para todo mundo que está estudando redação, gente, compreendeu o tema, o texto motivador, compreendeu a charge, compreendeu, enfim, o conceito que estava lá, ok. Interpretou, relacionou isso com a sociedade, com o cotidiano, ok. Se não fez isso, temos um problema. Então, volta lá até você compreender, para depois você escrever, tá? É o primeiro passo que eu exijo dos meus alunos. Quer dizer que eles cumprem? Não. Não. Eles vão por eles mesmos. Aí erra, entendeu? Aí depois, compreendeu o texto motivador, correlacionou com o cotidiano, existe uma crítica de fato, o que você tem a dizer sobre isso, né? É isso que o texto dissertativo argumentativo requer da pessoa, que requer um posicionamento, né, sobre um tema atual. E aí, pesquisou, né? Bora lá, né? Você já tem sua opinião, depois que você pesquisou, agora você vai argumentar. E a introdução, vou aumentar um pouquinho mais aqui, ela é a apresentação da sua tese. Então, tem gente que já começa a solucionar o negócio na introdução, tá? Tem gente que faz isso. Não é o caso de vocês, eu acho, né? Aí, o que você vai colocar na introdução? A contextualização do seu posicionamento, tá? Então, vamos supor que... vou mostrar meu texto depois, tá? Meu posicionamento a tecnologia é boa, o mau uso é ruim. Então, eu tenho que trazer um contexto. O que é um contexto? Eu tenho que fazer uma alusão histórica, correlacionar aquilo que eu penso com alguma coisa que situe o leitor para aquilo que eu vou argumentar. Então, primeiro eu tenho que situar o meu leitor. Eu não posso chegar no texto dissertativo argumentativo e começar assim: a tecnologia ela é boa, mas ela é ruim porque as pessoas ficam viciadas. Não. Jamais façam isso. Essa é a sua tese, a sua opinião. O que é o contexto? Aí eu vou trazer um exemplo, né? Um contexto. Desde a Revolução Industrial, a sociedade tem avançado na tecnologia, o que tem surtido muitos efeitos benéficos à humanidade. Ponto. Estou contextualizando. Isso é o contexto. No entanto, para que haja progresso tecnológico, é necessário que as pessoas e a sociedade avancem também no intelecto natural. Ou seja, nós não podemos acreditar que a inteligência artificial venha suprimir ou substituir a inteligência natural que nos trouxe até a sociedade pós-moderna. Então, nesse sentido, é necessário que a sociedade repense o seu uso da tecnologia
para que ela não seja prejudicial ao próprio progresso da humanidade. É um exemplo que eu estou dando. Eu tenho um contexto, eu coloquei a questão da revolução industrial, a tecnologia, com o meu posicionamento. Isso é contextualização. Então, se a pessoa vai com o modelo pronto, não contextualizou, já perde ponto ali, né? As bancas estão anulando, né? Estou vendo assim, as bancas estão ficando bravas com esse negócio, né? Então, contextualização é você situar o leitor daquilo que você vai dizer. Imagine que o texto dissertativo argumentativo ele vai ser lido para milhões de pessoas, né? O texto dissertativo argumentativo ele é como se fosse um artigo de opinião. Então, todo artigo de opinião, e o texto dissertativo argumentativo, ele é uma opinião embasada, né? Ele tem como objetivo maior convencer o leitor daquilo que você está dizendo, daquilo que você está argumentando. Então, você tem que contextualizar o leitor. Ele tem que estar situado em algum tempo, em algum espaço na sociedade ali, na hora que ele estiver lendo, para ele entender que, olha, a tecnologia é boa mesmo, é verdade, mas realmente a gente não pode ficar viciado nisso. A gente pode acreditar que a IA tem que substituir a inteligência humana. Entende? Assim, você vai situando a pessoa para depois trazer argumentos. Você não vai tacar o negócio lá em cima na introdução, porque ele vai ficar meio assim mesmo, norteado, sabe? Então, assim, esse que eu já falei para meus alunos, vamos ter um cuidado com a linguagem, né? Vão ali, né? Você está namorando alguém, você quer namorar alguém, ficar com alguém, você vai conquistar a pessoa aos poucos, né? Você vai chegar assim, ei, quer ficar comigo? Você vai fazer isso, né? Você vai chegar assim, pede o garçom lá para pagar uma cerveja primeiro, você vai preparando o terreno. No texto dissertativo é a mesma coisa, você vai preparar o terreno para a argumentação. Então, é como se você fosse um advogado que vai defender seu cliente, você prepara um cenário e depois vai trazendo as provas. Não é? Você faz assim, né? Se você assiste séries de advogados, vocês vão ver. É assim. E é isso, é a mesma coisa. A gente está ali para convencer o leitor de que a sua posição, o seu posicionamento, ou a sua opinião, ela tem validade, ela tem embasamento. Pode falar, Rafael. Mais ou menos, a introdução, quantas linhas necessário para fazer essa introdução, assim, para ficar bom, para não passar muito e não ser curta demais? Então, as minhas introduções, que eu também, quando eu dou aula de redação, eu também faço a redação, pesquiso, né, e mostro. Geralmente, eu gasto 7 linhas. 7 linhas. Uhum. Mas você pode fazer, sei lá, 8. A Sebrasp, por exemplo, ela trabalha com 30 linhas no máximo, e ela geralmente dá 3 tópicos. A pessoa pode colocar 10, 10, 10, né? 10 num tópico, 10 no outro, 10 no outro. Tanto faz. Porque a Sebrasp... Introdução, desenvolvimento e conclusão, correto? Eu, por exemplo, eu fiz o Enem, né? Eu fiz a redação do Enem. Eu fui lá só fazer a redação. Uhum. E eu usei só um argumento. Um parágrafo de argumento, porque só tinha uma tese. Eu fiquei lá num parágrafo só de argumentação. E aí deu mais de 10 linhas. E na introdução deu uma 7. Porque eu queria se lembrar muito também na conclusão. Então, você pode dividir esse número de linhas de acordo com a estrutura da sua ideia. Por exemplo, eu queria argumentar mais no argumento, deixei lá uns 15 linhas, lá mais ou menos, né? 15, lá, não sei, não lembro, mas tem que olhar. Mas eu quis colocar um contexto bacana no começo, aí deu umas 7 linhas, e na solução, eu quis trabalhar bastante solução, aí foi lá umas 10 linhas, eu não sei, mais ou menos. Mas, assim, isso não existe uma regra fixa para a introdução. Eu vejo muito material dizendo isso, não é legal. Porque tem gente que tem mais repertório e que vai escrever mais. Óbvio que você não vai escrever uma introdução com 15 linhas, né? Palavras de efeito para uma redação agregam bastante ou uma redação mais assim formal mesmo assim, ou varia de banca para banca? Então, palavras de efeito nunca é bom. Não?
Não, porque quando a gente está falando de palavras de efeito, a gente está falando de interpelar a emoção do corretor. O corretor, ele não quer que você emocione ele, você sensibilize ele. Ele quer que você convença ele pelo argumento, pela razão. Então, o efeito, o corretor já está acostumado com isso. Ele sabe que a pessoa está ali querendo chocá-lo, querendo sensibilizá-lo. E a gente está ali, eu, quando estou corrigindo, eu sou 100% racional, gente. Toda a minha humanidade, às vezes, morre, sabe? Assim, eu estou aqui, eu estou ali, a pessoa pode estar defendendo uma ditadura, coisa que eu não sou muito a favor. Mas se ela for coerente, se ela for boa na argumentação, eu vou dizer, o seu texto está excelentemente argumentado, por mais que eu não concorde, mas ele está excelentemente argumentado. Então, é a qualidade do argumento. Isso é muito mais racional, isso tem muito mais a ver com organização, com a estrutura, do que com o efeito da coisa, com a palavra. Então, por exemplo, você falar democracia num texto dissertativo argumentativo, tanto faz. Você falar, vamos defender os direitos humanos, tanto faz. Mas se o seu texto não for totalmente coerente com aquela palavra, ela não vai valer de nada. Então, é todo um trabalho ali, que, como você está vendo aqui, ó, tem introdução, D1, D2 e tem a conclusão, né? Vou deixar só essas 3 partes. Sim. Aquilo que você fala na introdução, você tem que trazer na argumentação. E aquilo que você traz na conclusão tem que ter sido debatido na argumentação, que tem que ter sido apresentado na introdução. Está entendendo? Sim. Mais ou menos assim, uma linha, assim, mais ou menos, para começar essa redação. Você, assim, está a salientar que a tecnologia é muito benéfica para o ser humano, porém, vamos dizer assim, tem as suas nocividades, assim, para o desenvolvimento do ser humano. É um tópico, assim, mais ou menos, que dá para fazer como introdução. Eu estou tirando ler, aqui... Deixa lá. Não, pode continuar. Não, falei, porque eu sou ansioso, tá, gente? O João Dilson está querendo perguntar alguma coisa aí também. João, pode falar. Será que eu Tem que ligar o seu microfone, João. Tem que ligar seu microfone para conseguir falar. Será que eu tenho que ligar o dele ou não, ele João, mesmo, eu acho. Vou ligar aqui seu microfone, vou ver se eu consigo. É você mesmo, tá? Tem que mexer aí, tá? Sou eu não. É você apertar no botãozinho. Alô? Que tem... Isso, João. Alô? Isso. Boa noite, professor. Boa noite. Eu queria mesmo contribuir, entendeu? Você explorando muito bem sobre a questão de desenvolver uma dissertação, né? Tanto da Sebrasp como também do Enem. E faço alguns concursos e vejo sempre a questão das bancas, e também já fiz Enem só para testar conhecimento, já que sou formado, que muitas vezes, quando a gente vai fazer a redação, tem que argumentar, igual você salientou, tem que argumentar bem para o examinador gostar da sua redação. Não importa se você é de partido A ou B, se você vai defender fulano, ciclano, se você não souber ter uma boa argumentação. Desenvolver muito bem, é claro, os argumentos, respeitando as instituições, respeitando os direitos humanos, utilizando muito bem a norma culta, de acordo com o texto de redação mesmo, e, é claro, souber muito bem colocar dentro da linha da redação a sua redação, ou de máximo 30 linhas, ou mínimo 20 linhas por aí, mas que seja bem argumentativo, igual você salientou aí. Que não importa se é a opinião, igual você salientou, não é a opinião da pessoa, o importante é que a pessoa tenha um bom argumento. Eu faço assim também, eu gosto de fazer o Enem, ficar testando como é que está a minha redação, se está certo, de acordo com o padrão do MEC, e depois vou fazer alguns concursos que vai mudar um pouco, que a banca muda um pouco. Tá ouvindo a sua daí, tá? Mas eu tô te ouvindo direitinho. Isso aqui tá uma zoada aqui do meu vizinho aqui, ouvindo o som do carro. É sábado, Aqui é normal, chega
Chega fim de semana, o pessoal gosta de ouvir no som, é no carro mesmo, no som, numa caixa, aí fica difícil de estudar. E começa cedo. É assim mesmo. Pois é. Aí eu tento fazer assim, de acordo com você salientou aí, entendeu? Eu gosto de fazer a redação certinha, argumentar muito bem, desenvolver a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. É claro, sempre, quando eu vou fazer uma redação treinando em casa, eu faço um esboço, vejo lá, vou ver se tem algum erro de português, a concordância, que eu tenho um ponto fraco sobre a concordância e concordância verbal e nominal, e a questão da concordância em si mesmo, não é nem a questão da ortografia. A ortografia é de menos, nem a pontuação, mas é a concordância mesmo. Então, várias regras de português. Aí, muitas vezes, eu tento colocar com uns amigos meus, amiga minha, que é formada em letras, eu não sou formado em letras, sou formado para geografia, e eu coloco para responder, corrigir minha redação. Se tem alguma questão assim, se algum erro de português sobre a concordância, sobre a sintaxe mesmo. Aí, pronto. Aí, se está tudo ok, eu fico treinando. Porque cada banca que eu vejo, ela tem um diferencial. Por exemplo, eu já fiz concurso para tribunais, o peso dele é diferente quando eu fiz a primeira vez o concurso da Polícia Civil do Pará, que foi uma banca que eu tô lembrado lá. Só que, por exemplo, lá era a cobrança diferente para tribunais. Então, cada instituição, cada banca, desculpa, ela coloca um peso diferente. Se o cara vai fazer para polícia, para tribunais ou para área fiscal, é diferente do que você fazer um Enem da vida, entendeu? Que era mais a questão para entrar na universidade. Mas tudo tem um contexto, que é a questão mesmo se você avaliar, faz a boa redação, respeitando as normas que a banca exige. Tem, assim, nem todas as bancas, todos os cargos vão trabalhar com o mesmo gênero, tá? Tem bancas, por exemplo, do NAS, que vão trabalhar com estudo de caso, vão trabalhar com peças, né? Que é como se fosse uma história hipotética, que a pessoa, a partir da formação dela, ela vai argumentar a partir do conhecimento técnico, né? Que é a formação acadêmica daquele cargo. Então, a maioria das bancas exigem o gênero dissertativo argumentativo. E aí a maioria, a Sebrasp, por mais que ela tenha, por exemplo, algumas peculiaridades, ela também trabalha essa estrutura, essa argumentatividade. Ela está exigindo isso, qualidade na argumentação. O Eduardo falou aqui, ó, eu tenho um pavor de redação, me dá um branco na hora. Então, cara, assim, sabe por que dá branco? É porque a gente, primeiro, não sabe o tema. Eu também fiz o Enem agora, esse último agora, né? Eu também não sabia o tema. Mas o que eu sabia? Interpretar. Sabia compreender e interpretar. E a partir de uma ideia minha, que eu já penso sobre leituras, né, que eu já fiz, que a partir da interpretação daqueles textos motivadores que estavam lá para mim, eu peguei um trecho lá do texto motivador, usei para argumentar e defendi minha tese. E foi isso. Mas o que acontece? Para que a gente não dê branco, não fique ansioso com a redação, a gente tem que treinar, tem que escrever, e escrever, inclusive, sobre diversos temas, né, para que a gente comece a sentir um pouco mais confiante. Por que a pessoa fica nervosa com a redação? Porque ela fica com medo com o tema, né? Não sei o que vai cair. E aí ela também não sabe argumentar, então ela fica ansiosa porque ela está insegura. Então, por isso que eu falo, gente, a pessoa compra um modelo, um esqueletinho, ela não se sente bem, ela não se sente confiante. Quando uma pessoa aprende a argumentar e a dissertar, o que é dissertar? Dissertar é você esclarecer alguma coisa, né? Você trazer informações que ajudem a esclarecer alguma coisa que não está muito bem, digamos, esclarecido na sociedade. E a argumentação, ela é a comprovação daquilo que você está trazendo para a dissertação. Então, a dissertação, ela expõe uma tese, ela traz ali, digamos, um conceito, ela tenta dizer sobre o que é esse conceito, pode ser qualquer coisa, né? Feminicídio, democracia, etnia, o que é isso? Você vai conceituar, vai dizer o que é, como isso se manifesta na sociedade, quais são as consequências disso, e pronto, isso é um conceito. A parte argumentativa eu tenho uma opinião sobre isso, eu quero falar sobre isso, mas eu preciso trazer embasamento. Se eu não trago embasamento para a minha tese, aí você tem um problema no seu gênero, no gênero dissertativo argumentativo.
Isso é a qualidade do gênero. É o embasamento do argumento e a tese sendo explorada de maneira clara, objetiva, né? E aí, quando você fica viciado no esqueleto, quando você acha que... Tem gente que fala bem assim, ó, a redação é só você colocar a Constituição Federal de 88 na introdução, na argumentação você falar que é culpa do Estado, e na conclusão você dizer que o Estado tem que resolver isso. Não, não é isso, né? Senão não existiria tema. E a pessoa já pensa que é assim, ela já tem um modelo já esquematizado na cabeça dela. Ela vai ter um problema, né? Óbvio, né? Então, fazer uma boa redação, isso está atualizado. Eu diria que 90% da qualidade da redação é a argumentação, porque a pessoa tem embasamento. Então, você tem que estar atualizado. Eu tenho uma sala virtual onde meus alunos acessam. Lá tem colunas que as pessoas podem ler e acompanhar. Tem aulas de outros professores que elas podem também acompanhar. Enfim, tem material que a pessoa pode estudar e usar como apoio. Então, assim, existem ferramentas para que você aprenda a argumentar, a dissertar. Só que as pessoas têm que querer também, né, gente? Né? O professor pode ser excelente, pode ser fantástico, pode trazer a melhor didática, o melhor material. O seu desempenho tem a ver com você. Se você deseja isso, se você quer isso. Se você não quiser, não adianta você estar na USP, o melhor professor da USP, se você não quer. Então, argumentação é embasamento. Embasamento é leitura. Leitura tem a ver, quando você pega uma tese, uma problemática, com crítica social. Como é que você está analisando esse tema? Né? Com que viés? Né? É um viés mais democrático? É um viés mais autoritário? Eu falei da ditadura aqui, gente, mas é brincando, pelo amor de Deus, tá? Não. Eu falei aqui, foi só para dar um exemplo. Não, porque a ditadura ela desrespeita os direitos humanos, os direitos civis e políticos. Então, por favor, não escrevam nada a favor de ditaduras, tá? Desrespeita mesmo, então você leva a zero. Mas o que eu estava dizendo o quê? Eu estava fazendo estava tentando trazer aqui para vocês uma ideia do que o corretor ele está preocupado com a questão racional, argumentativa, com a coerência, a coesão e a organização das ideias. Então, o corretor ele pode ser favorável à legalização do aborto, por exemplo. Mas a pessoa que vai escrever pode ser contra a legalização. O que ele tem que fazer? Ele tem que avaliar a qualidade do argumento. Eu trabalhei com essa temática com alunos do terceiro ano, ensino médio, e eu avaliei 5 redações muito bem argumentadas que eram a favor da legalização, 5 redações muito bem fundamentadas que eram contra a legalização. E disse, estão bem argumentados. O ponto de vista é diferente, mas está bem argumentado. Então, o texto argumentativo tem a ver com o embasamento do seu argumento. E se ele é coerente com aquilo que você está dizendo também, né? Rafael também quer falar, né, Rafael? Cadê o Rafael? Rafael quer falar, João também, né, João? Não só da contribuição que você falou aí da ditadura, é porque assim que muitas pessoas acham assim um tema assim um pouco polêmico. Só que aconteceu e é a própria história. A gente estuda isso na história do Brasil, no ensino médio. Quem faz curso superior para a história, direito, vê isso também, sociologia vê, geografia também é citado, pedagogia também é citado, que é na história da educação. Então, assim, o seu professor falou, você não precisa ter medo, não, porque você não está fazendo uma se chama. Exatamente, política, da pessoa ponto de vista, entendeu? É só isso. Então, nós devemos, igual tá vendo o vídeo do YouTube do cara lá, tem nada a ver, mas um pouco relativo, foi na questão daquela moça do avião lá, da janelinha, da confusão. Devemos usar o bom senso, entendeu? É só isso. Estamos em sociedade. Então, por exemplo, tem coisa que você fala, alguma coisa sobre política, alguma coisa que eu não vou concordar, ninguém vai concordar, mas todo mundo deve respeitar, e ninguém é obrigado também a concordar sobre o meu ponto de vista, entendeu? Então, vivemos em sociedade, devemos respeitar, e é assim que construímos o conhecimento, com a pedir metodologia científica. Não tem que ser uma coisa colocada ali pronto, somente da área humana. Isso é o quê? Você formulado, debatido, discutido, respeitando cada um e pronto, só isso. Isso. Alguém mencionou que o Descartes, gente, eu adoro essa frase do Descartes, tá? Adoro mesmo. Enfim, adoro filosofia, então eu adoro essas coisas. Então, eu escrevi um texto para minha turma e eu vou lê-lo
e aí vocês vão perceber as ideias amarradas. Eu digo que o texto dissertativo argumentativo, ele é um texto paranoico. O que é o paranoico? Sabe, o paranoico ele tem uma ideia fixa e tudo que ele vive, que ele vê, ele enxerga, ele sente, ele acha que é de acordo com a paranoia dele, né? O paranoico é assim, tudo é com ele. Um texto dissertativo argumentativo, ele tem que estar amarrado. O que é? A ideia da introdução tem que ser desenvolvida na argumentação e a conclusão tem que solucionar aquilo que foi problematizado, argumentado e apresentado na introdução. Então, vocês vão ver que meu texto está amarradinho. Enfim, eu escrevo esses textos assim, com 30 minutos. Se tiver algum erro de gramática aqui, eu vou corrigir, tá? A sociedade pós-moderna, caracterizada pela rápida globalização, interconectividade, deixa eu baixar aqui, e transformação digital, tem experimentado avanços tecnológicos sem precedentes, que moldam profundamente as dinâmicas sociais, econômicas e culturais. No entanto, esses avanços geram uma reflexão complexa sobre seus impactos positivos e negativos. Embora a tecnologia tenha promovido inovações benéficas, ela também trouxe consigo desafios e contradições que merecem uma análise cuidadosa. Então, eu estou fazendo o que aqui? Contextualizando, trazendo o meu leitor para iniciar a reflexão comigo. Então, eu usei o conceito de sociedade pós-moderna, que a sociologia usa. Hoje a gente pode falar de sociedade pós-verdade ou pós-verdadeira, né? Eu acho interessantíssimo o conceito. Usei globalização, interconectividade, enfim, tudo isso para preparar o terreno. Isso a gente chama de terminologia. O que é a terminologia? São palavras dentro de uma área que a gente estuda, né? Então, quem estuda língua portuguesa vai entender o que é linguística, vai entender o que é discurso, vai entender poetas modernistas, e aí a galera da polícia vai entender o que é direito penal, dependendo, né, do cargo, vai entender o que é direito civil, direito criminal, enfim, todas essas coisas que é da área de vocês aí. Então, vocês têm uma terminologia, que são conceitos que vocês usam no cotidiano para a área de vocês, para a função de vocês. E aqui, no texto, é a mesma coisa. Eu tenho que trazer palavras que vão trazer a pessoa para o tema, puxar ela, né, para depois trazer o argumento. É como se fosse um convite, né? Vem pensar comigo, né? Mais ou menos isso. Aí, eu venho entregar aqui, eu vou ler e depois vou amarrar para vocês. De acordo com a pesquisa intitulada Aumento do Tempo de Tela como Causa de Diminuição da Saúde Física, esse aqui é o título da pesquisa, tá, gente? Isso tudo aqui. Pode falar, Vitor, quer falar? Rafael. Pode falar, Rafael. Pode seguir a aula, eu tô entendendo aqui mais ou menos. Pode seguir. O Vitor também. Vitor, se quiser perguntar, pode perguntar, tá? Então, vamos lá. Esse aqui é o título da pesquisa. Gente, só para vocês terem uma ideia, quando eu fui escrever esse texto, eu usei o ChatGPT, tá? Tem informações do ChatGPT aqui, tem informações minhas, tem informações que eu pesquisei em sites e tal. Aí eu mando para meus alunos, falo, foi daqui que eu peguei, tá? Porque ninguém é um gênio, né? Ninguém lembra disso de coisa. Aí, beleza. Esse é o título da pesquisa, aumento do tempo de tela e a causa da diminuição da saúde física, psicológica e padrões de sono. Publicada na revista científica, aí eu não sei falar essa palavra em inglês, deve ser Curious, não sei, Curious, em 2022, pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. O excesso de tecnologia leva a prejuízo na comunicação entre crianças e jovens, problemas no sono, atraso no desenvolvimento cognitivo, que eu estava falando para vocês, entre outros problemas. Então, isso tem a ver com algo que eu disse antes aqui na introdução. Boa noite, pode falar? Licença? Pode falar. Ouvindo agora, perdoe-me, acabei trocando aqui que no notebook não estava funcionando. Boa noite aí, os companheiros. Professor, uma dúvida. Em virtude aí da introdução,
seria bom já começar a problematizar o assunto. É mais fácil problematizar para você ter um bom desenvolvimento na introdução. Em que sentido, assim, Você problematizar? jogar dois problemas. Tipo, tem lá o assunto e você problematizar no desenvolvimento 1 e 2. Para assim, na conclusão, você jogar uma solução sobre o problema dos dois desenvolvimentos. Seria uma boa? É isso que eu estou, por exemplo, foi isso que eu fiz ali, né? Eu trouxe. O que é bom no texto dissertativo argumentativo, gente? Você nunca atender só para um lado, óbvio, dependendo do que for, você vai atender só para um lado. Mas aqui, a questão da tecnologia na sociedade, ela realmente tem dois lados. Ela é positiva e ela é negativa, né? Positivo porque eu estou usando a plataforma aqui do Google para dar uma aula. Isso é positivo. Estou me conectando com pessoas de outro estado, né? Mas Bom. não é, isso é bom, é tecnologia. Porém, se eu fico viciado no computador, no celular, eu deixo de sair com meus amigos, deixo de praticar atividade física, isso é negativo para mim. Mas isso tem a ver com a tecnologia em si? Não. Não existe. A pessoa pode ser super viciada em livro também. As pessoas falam muito bem dos livros. Eu falo muito bem dos livros, mas se a pessoa só fica lendo e não socializa, não fala sobre aquilo que ela está lendo, ela também está ali alienada, né? Então, tudo em excesso faz mal. Excesso, sim, exatamente. É muito bom que a gente utilize o ChatGPT, mas sabendo que o ChatGPT também pode errar. Então você não pode confiar 100% no ChatGPT. Então, você vai procurar um artigo científico que é embasado, tem uma instituição federal por trás daquela pesquisa, tem pessoas que estão ali por trás daquela pessoa que pesquisou. Então, quando a pessoa escreve um artigo, geralmente tem alguém que escreve com ela, ou um professor doutor, que é da área lá também, que publicou o artigo junto. Então, ali tem uma comunidade científica por trás. Então, isso a gente chama de fontes confiáveis, né? Então, você vai pegar uma informação do IBGE, um instituto confiável, né? Uma fonte confiável. Então, a problemática no meu texto, por exemplo, está em que os impactos das tecnologias também podem ser negativos, né? Quando eu estou dizendo aqui impactos positivos e negativos, eu estou dizendo pode ser muito bom ter a tecnologia para poder dar aula, para poder assistir um vídeo no YouTube, rir um pouquinho, como eu posso também ficar viciado nisso e isso ser negativo para mim. Então, eu já estou introduzindo a ideia, né? A ideia daquilo que eu vou escrever depois, né? Então, você não precisa colocar... pode falar, tá? Se eu estiver falando demais. Não, muito bom. Tirou a dúvida. Obrigado. Então, assim, a gente não precisa colocar com todas as palavrinhas, né? Vamos falar sobre isso. Não, né? A gente tem que acreditar que o corretor é uma pessoa inteligente. A interpretação de texto, ela é uma informação que não está necessariamente no texto. Ela tem a ver com a inteligência do outro que vai ler a informação, tá? Então, muitas vezes você está conversando com uma pessoa, você está falando uma coisa super interessante, super legal, e a pessoa não está entendendo nada. Ela vai dizer, ok, mas não entendeu nada. E então, assim, no texto dissertativo argumentativo, você não precisa colocar todas as palavrinhas. Irei falar sobre os prejuízos? Não precisa não. Se tem impactos positivos, você vai dizer o impacto positivo. Se tem negativo, você vai dizer qual é o negativo. E pronto, o corretor vai entender. Mas o que você quer dizer com isso? É bom ter cuidado? Ou não é bom ter cuidado com as tecnologias, com o excesso? Né? É isso. Tiago falou aqui que essa ideia da argumentação poderia se encaixar com um dos livros do Schopenhauer. Vocês estão muito... Que turma, gente! Que turma, hein? 38 estratégias de... Eu nunca li sobre isso. 38 estratégias. O Arthur Schopenhauer tem esse livro, gente? Eu não sei não, tá? Não conheço não. Onde cita a argumentação dos sofistas, conseguindo convencer mesmo sem ter razão. Caraca, que pergunta boa, hein? Eu vou voltar na aula, tá, gente? Então, a argumentação tem a ver com racionalidade, tá, gente? Ou seja, se seu texto tem embasamento lógico, discursivo e fático, né? Ou sociológico, né? Tanto faz. Eu já tive alunos que diziam que
não existia racismo, por exemplo, no Brasil. Aí eu dizia, pô, então você está ignorando quase 400 anos de escravização dos povos africanos no Brasil. Então, essa é a argumentação dele. Ele tinha lá a argumentação, ele disse, olha, você trouxe um argumento, mas ele não tem embasamento histórico. Então, você não tem razão. Então, você pode vir até com um sofismo. O que é o sofismo, né? É retórica. Quem gosta muito de retórica? Ai, meu Deus do céu, vou falar isso. Mas, por exemplo, a teologia trabalha muito com a retórica. Então, por exemplo, a retórica, ela serve para você enganar o bobo, tá? Muitos líderes religiosos fazem isso, tá? Então, cuidado, vocês são inteligentes, vocês vão cair nessa. Mas a filosofia já trabalha com a retórica, a teologia trabalha com a retórica, esses coaches trabalham com retórica, muitas pessoas que dão palestra trabalham com retórica, eu não gosto de retórica, eu prefiro estar com razão ou dizer, eu não sei sobre isso, vou pesquisar, depois a gente conversa. Mas o sofismo ele tem isso, ele é a arte da enganação pelo discurso, pela palavra bonita. E isso, óbvio, que se você for corretor que tem repertório, isso não vai dar certo, tá? Não vai dar certo mesmo. Porque qual é a questão da argumentação? Ela pode ter comprovação estatística, ela pode ter comprovação sociológica, ou seja, conceitos da sociologia, né? O que é sociedade, o que é consumismo, o que é etnia. Então, você tem a sociologia com seus conceitos. Você pode usar conceitos da psicologia, você pode usar conceitos da história, da geografia, enfim, da filosofia. Isso tudo digamos que é um corpo argumentativo. Você pode utilizar para abordar qualquer tema. Então, quando a gente está analisando o texto, a gente está fazendo essas conexões. Se tem a ver se corresponde à questão sociológica, se corresponde à questão de um Estado democrático de direito. Então, por isso que quando alguém defende tortura ou a pena de morte no texto, essa redação é zerada. Por mais que ela esteja com muita raiva e com legítima raiva sobre alguma coisa, né? Todo mundo é ser humano, todo mundo fica indignado com alguma coisa. A sua raiva é legítima, o seu ódio é legítimo, mas o seu ódio não pode interferir no regime de governo. Então, por isso que o texto dissertativo argumentativo ele tem que ser algo esclarecedor, ele tem que esclarecer. Então, você pode até digamos, ter uma retórica em cima de algo que é muito subjetivo, que é muito passional, que pode ser sua emoção, pode ser sua raiva, a sua indignação. Tudo isso é muito legítimo, mas isso tem que estar amparado dentro de um regime democrático, respeitando os direitos humanos e não caindo no charlatanismo, que é essa coisa que o mercado e, digamos, também a igreja produz muito, né? Não todas as igrejas, né? Mas essa retórica do convencimento do rebanho, né? Isso acontece muito e tem dado certo, né? Infelizmente. Mas uma pessoa que tem doutorado, que fez, sei lá, estudou na USP, ela vai olhar para o seu texto, ela vai saber se você está sendo retórico ou se você está realmente, de fato, argumentando com qualidade, né, sobre a sua tese. Então, a pessoa que está lendo, ela é muito esperta. Não pensa que só vocês são espertinhos, não. A pessoa que está lendo, ela é muito mais esperta. Então, por isso que a pessoa acaba falando que não vai bem na redação, né? Que redação é difícil. Não, não é difícil. Difícil é a gente parar para estudar, para levar a sério e aprender a argumentar, a usar as palavras para se expressar. E a maioria das pessoas não sabe usar as palavras para se expressar. Isso é muito, muito interessante. Bom, quem quiser comentar alguma coisa, pode levantar a mão, que eu dou espaço para vocês comentarem, tá? Então, eu falei de pontos positivos e negativos. E aqui eu estou trazendo o quê? Um ponto negativo, né? O excesso da tecnologia leva a prejuízo na comunicação. Então, tem pessoas, por exemplo, que têm dificuldade para se comunicar com as outras pessoas sem falar uma frase clichê que ela aprendeu no meme, ou que ela aprendeu no grupo de WhatsApp, ou que ela ouviu na televisão. Então, muitas pessoas têm dificuldade de se expressar porque estão viciadas na linguagem mecânica, na linguagem que todo mundo fala. E aí, tem muita gente falando
Sabe aquela palavrinha feia que as crianças falam assim, nossa, tá fedendo? É isso, muita gente falando besteira. Rafael, você quer falar? Pode falar, tá? Muita gente falando muita besteira. Então, por isso que a banca está ali avaliando a sua qualidade discursiva. Ela quer saber se você pesquisa, se você estuda, se você está antenado, se você não é uma pessoa alienada do que está acontecendo no seu país. Porque pessoas malucas estão por aí, né? E elas não querem pessoas malucas. A banca não quer contratar uma pessoa maluca. Apesar que a pessoa fica maluca depois que trabalha, né? Mas tudo bem. Se quiserem comentar, vocês me falem aí, tá, gente? Desta forma, considera-se que o uso indevido da tecnologia interrompe o percurso natural de diversos fatores, entre eles o aprendizado e o desenvolvimento cognitivo. Eu fui redundante aqui? Fui, tá? Não precisava ser redundante, tá? Mas eu quis meio que deixar meio explícito demais, né? Dados do Instituto Nacional de Ciências Médicas Gerais, nos Estados Unidos, indicam que a luz dos dispositivos durante a noite pode confundir os relógios biológicos. Como resultado, ela pode causar distúrbios do sono e levar às outras condições médicas crônicas, tais como ansiedades, diabetes ou depressão. Então, se eu disse que tinha um impacto negativo, eu já mostrei o impacto negativo. E trouxe um argumento de autoridade, né? Um argumento onde uma instituição pesquisou e, como resultado, a pesquisa ela vem ao encontro da minha ideia, da minha tese, né? Vai ao encontro, quer dizer que ela vai no mesmo caminho, tá? Quando a gente fala vai de encontro, a gente fala que vai ao caminho oposto, vai contrário àquilo que a gente diz. Então, quando vai ao encontro daquilo que a gente diz, é que vai a favor daquilo que a gente diz. Então, usei a pesquisa na Universidade de Harvard e essa aqui do Instituto Nacional de Ciências Médicas. Pesquisei isso? Pesquisei, porque eu não vou lembrar disso de cabeça, né? Mas, quando você vai pesquisando, escrevendo, você vai memorizando muita coisa também, né? Então, você não vai lembrar de tudo, mas vai lembrar de alguma coisa. Aí eu venho para o segundo argumento. Além disso, o tempo de tela pode substituir o tempo gasto com exercício. Este é benéfico para o sono. Então, quem tem ansiedade tem que fazer muito exercício físico, né? Para produzir aí se é endorfina. Esqueci agora. Se é... Vocês que malham, que tem que fazer TAF, vocês sabem, né? Exercício físico, acho que é endorfina mesmo, eu acho, né? Não É endorfina mesmo? É, né? Eu acho. Marcos já esqueceu, Marcos? Pô, não lembro disso aí, não. Tá correndo pouco, hein, cara? Mas é isso, é por aí. Endorfina, aí se você tá com seus amigos, você libera serotonina, né? Tá com sua família, tudo isso, né? Aí, bora lá. Aí, reparam, né? Os conectivos, né? Além disso, estou usando o além disso, por quê? Além do prejuízo cognitivo, eu estou dizendo, na questão do sono aqui, né? E paralelo a isso, o tempo de tela dessensibiliza o sistema de recompensa do cérebro, de acordo com o artigo informativo da Victoria Dunkley, psiquiatra, né? Autor do livro Redefina Seu Cérebro, né? Redefina o cérebro do seu filho, publicado no site da Universidade do Estado de Nova York, nos Estados Unidos. O que é prejudicar o sistema de recompensa do cérebro, gente? E isso eu vejo alunos meus. Assim, eu tive aluno o ano passado, retrasado, que o menino não conseguia ficar sem o celular na mão. Eu tirei o celular dele, falei com o pai dele, né? Peguei o celular, guardei. E o menino ficou babando. Babando porque ele não podia ficar com o celular na mão. Isso é muito sério, é muito grave. Parece engraçado, mas é muito sério. Essa pessoa está viciada em uma coisa chamada dopamina. E não é só o garoto. Às vezes o pai e a mãe estão viciados também, fica no celular. Porque o que essas coisas engraçadas, que prendem a nossa atenção, produzem é dopamina. E o sujeito ele fica viciado na dopamina, na substância química que o uso de telas produz no nosso cérebro. Entende? Então, isso vicia tanto a criança, adolescente, quanto o adulto. Muita gente tem dificuldade para estudar até hoje. E aí, tá no celular... Dopaminas baratas, né? Que a curto prazo, o cérebro costuma a curto prazo, como você havia dito antes, né? Esses vídeos de 15 minutos, acaba viciando. E
quando é coisa mais longa, o cérebro entende como não necessário, ou aquilo é cansativo demais. Uma atividade física, exemplo, eu não corria 3 quilômetros. Aí fui forçando, forçando, forçando. Cheguei hoje, eu tô correndo 8 quilômetros, aí brincando. Uma dopamina, como fala, mais que gera um bem-estar mais produtivo, eu acredito. Muito legal. E o que acontece, gente? Eu trabalhando em sala de aula, trabalhando em escola de reforço, isso é muito gritante, né? O que acontece? O ciclo de recompensa, ele é isso. É seu cérebro treinado para suportar o tédio, a chatice da vida, a acordar cedo. Mas você sabe que, olha, estou acordando cedo porque eu tenho que estudar. Eu tenho que estudar porque eu preciso passar de ano. Não é? Eu tenho que tirar uma nota boa. Então você, eu acordo cedo, não estou afim, não quero estudar, ela é chata, mas eu tenho que ir por conta disso. Esse é o sistema de recompensa. Meu cérebro avisa que se eu não fizer isso, eu vou ter uma consequência. Mas se eu fizer, eu vou ter um benefício. De repente, meu pai vai me levar para viajar, vai comprar um presente. Ok, esse é o sistema de recompensa. Agora, se o seu cérebro fica viciado em ter recompensa de 15 em 15 segundos, você não sabe lidar com a frustração na vida. Você não consegue lidar com o não. Aquela criança que ficou lá, birrenta lá no avião, é uma criança, óbvio, ela tem 3, 4 anos. A mãe tem que ensinar essa criança a trabalhar o sistema de recompensa. Porque o ser humano que não aprende a lidar com o não, com a chatice, com a conta, com o boleto, com os juros, ele não vai sobreviver nesse mundo. Então, ele tem que aprender que tem coisas chatas que você precisa passar para que coisas legais aconteçam, né? Você faz uma coisa chata para uma coisa legal acontecer. Essa é a dinâmica da vida, né? A não ser que você seja herdeiro, né? Mas, enfim, existe um trabalho para você ter prazer. Para você ter prazer, você tem que ter trabalho primeiro, né? Então, as crianças e adolescentes não estão sabendo com isso. E aí, eles ficam viciados no celular, que libera dopamina. Tem estudos que comparam pessoas viciadas em celulares com dependentes químicos, né? O dependente químico, ele é dependente da química que o cérebro produz quando a pessoa utiliza alguma coisa ilícita, por exemplo, né? A pessoa que está ali usando uma droga bem pesada, ela está viciada na sensação que o hormônio que ela produz, seja no intestino, no cérebro, causa nela. Então, ela não está viciada na coisa em si, na droga lá, né? Mas no efeito que aquilo causa nela. Então, ela está querendo o efeito, né? Então, é por isso que ela é uma dependente química, né? Ela não é uma pessoa que gosta do sabor daquilo, né? Como relata o material, os jogos eletrônicos e redes sociais fazem com que algumas crianças fiquem viciadas nos dispositivos, porque o uso das redes libera muita dopamina, um neurotransmissor que gera uma sensação de bem-estar. Porém, quando os caminhos de recompensa são usados em excesso, eles se tornam menos responsivos, e é necessário cada vez mais estímulo para experimentar o prazer, informa a psiquiatra. Então, esse é o segundo argumento. Aí eu posso pular para a conclusão, né? E aí, eu quis colocar um argumento extra. Eu não vou trabalhar esse argumento extra, tá? Porque ia levar mais tempo. Mas eu vou dar aqui. Hoje vai ser uma aula mais sobre a introdução e a estrutura. E nas próximas aulas a gente fala sobre argumentação, né? E aí a qualidade argumentativa, a coerência lógica e discursiva da argumentação. Enfim, conteúdo que não falta, tá, gente? E aí eu chego aqui e digo assim, o meu texto ele tem mais de 30 linhas, a maioria dos meus textos tem mais de 30 linhas. Por que eu escrevo mais de 30 linhas? Porque o meu texto ele não é uma cópia para o meu aluno fazer. Ele é só um texto para que a pessoa entenda o tema. E a maioria dos meus alunos diz que não tem tempo para pesquisar. Então, eu vou lá, pesquiso para eles, olha só o que eu faço, pesquiso para eles, escrevo, trago argumentação, trago fonte, faço todo o trabalho que ele deveria fazer, e aí escrevo. Então, meu texto vai ter, às vezes, 40 linhas, mas é para ajudar o meu aluno a ter repertório, tá? Então, por isso que ele vai ser um pouquinho mais longo. Aí, portanto, os avanços tecnológicos na sociedade pós-moderna, olha aqui eu trazendo o conceito que eu tinha escrito antes na introdução, pós-moderna, né? Apresenta uma dualidade intrínseca. Por um lado, trazem benefícios significativos para o desenvolvimento social e humano. Falei desse desenvolvimento? Não falei, tá?
mas eu quis abordar a questão negativa, até porque a tirinha trazia uma crítica negativa sobre o uso dos aparelhos, do acesso, né, dos aparelhos eletrônicos. Por um lado, trazer benefícios significativos para o desenvolvimento social e humano. Então, aqui eu estou escrevendo o desenvolvimento social, algo positivo. Por outro, geram novos desafios, como a exclusão social, o sedentarismo, atraso cognitivo, manipulação dos dados contra a liberdade de escolha do usuário, que já foi tema da redação do Enem, desencadeamento de doenças mentais, desemprego, perda da privacidade. Falei isso tudo? Não, não falei. Mas falei de pontos negativos, tá? Mas além desses pontos negativos que eu levantei, ainda tem isso. Diante desse cenário necessário, aí, gente, aqui, ó, aqui começa o agente social. E, na conclusão, sempre tem que ter o agente social, a ação interventora, o meio pelo qual ela será realizada e a finalidade dela. Então, não adianta colocar o Estado tem que tomar medidas cabíveis para que a tal problemática não ocorra. Já viram alguém escrevendo sobre isso, assim, na conclusão? O que essa pessoa falou? Nada, né? A pessoa usa uma palavra bonita, pode ser uma palavra até de efeito, uma frase de efeito, mas não está dizendo nada. Olha só, né? É necessário que o Estado promova medidas cabíveis para coibir a recorrência da tal problemática. Falou nada. Falou bonito e não falou nada. Então, não é fazer isso na conclusão. Aí, vou ler. Diante desse cenário, é necessário que o Estado, por meio do poder legislativo, cria leis, judiciário, regulamente as plataformas digitais em nosso país no intuito de criar regras de convívio digital que sejam saudáveis e seguros para os usuários, visto que há prejuízos sociais sendo alertados. É necessário que o Estado, por meio do Ministério da Educação e Tecnologia, Secretaria Nacional de Educação, Ministério dos Direitos Humanos e Cultura, juntamente da sociedade civil organizada, que são as ONGs, né, ou o movimento social, crie políticas públicas, como projetos de educação digital e midiática, bem como incluir esse conteúdo como disciplina obrigatória na BNCC, essa questão da educação digital, né, que ainda não é, acho que é obrigatório. Então, incluir educação digital como disciplina obrigatória no currículo nacional, educação midiática e digital, seriam essas políticas públicas que o Ministério dos Direitos Humanos e Educação iria promover. Somente dessa forma poderemos unir a consciências às novas tecnologias rumo à emancipação humana, que é o objetivo de toda e qualquer democracia. Eu termino meu texto, mas eu coloquei uma crase aqui que está errada, tá? Eu acho que aqui é facultativo, tá? Essa crase aqui. Mas hoje eu não colocaria essa crase aí, mas ela é facultativa. Então, percebo que na conclusão eu tenho o agente social que vai solucionar, por meio de quem? Ministérios, Poder Legislativo, Poder Judiciário. Ações interventoras, políticas públicas, disciplina, educação midiática, digital, na BNCC. Mas o quê? Regulamentar as big techs, né, para que haja regulamentação sobre o convívio digital, já que na vida analógica a gente tem a Constituição que regulamenta a nossa vida. Então, regulamentar também as redes seria necessário para que elas parassem de, não sei se incentivar, mas parasse de estimular a atenção compulsória do usuário, né? E aí, eu não acho que só a Big Tech tem responsabilidade nisso, tá, gente? Eu acho que os pais têm que ter responsabilidade nisso. Porém, eu sei que os pais também estão sobrecarregados. Então, assim, toda a sociedade tem que trabalhar em conjunto, tá? Eu acho, pelo menos, né? Então, as Big Techs têm que melhorar essa questão do algoritmo, o Estado tem que regulamentar com políticas públicas, disciplinas de educação midiática e digital, porque numa democracia, o bem-estar social ele tem que prevalecer. E numa democracia, a dignidade humana ela é um princípio, né? É uma cláusula pétrea, né? Então, na Constituição, né? Então, você precisa causar esse bem-estar, porque esses jovens estão adoecendo, estão ficando cognitivamente limitados.
como eu mostrei lá na argumentação. Então, eu vou parar de apresentar aqui para encerrar a aula, e o Vitor vai falar depois, o João não, o Marcos. Ó, o Marcos, eu errando seu nome aqui, tá vendo? Faz parte, faz parte. É fácil, né? É muita informação, né? Mas aqui, só para mostrar para vocês, aquele esqueminha foi o que eu fiz. Eu falei dos aspectos positivos e negativos na introdução, abordei as questões mais negativas, porque o meu posicionamento era crítico ao vício das tecnologias. Por isso que eu abordei só a questão negativa. Vou falar, tem professores que falam bem assim, tá, gente? Não caiam nessa, tá? Eu vou falar bem no parágrafo e vou refutar no outro. Nunca façam isso, tá? Não. Um texto tem que ser coerente. Então, se você está dizendo que algo está errado, você comprova que algo está errado e você soluciona. Isso é organização, isso é coerência. Agora, se eu digo uma coisa no D1, chego no D2 e digo outra coisa que refuta aquilo, eu estou sendo incoerente. Eu não estou sendo consistente com aquilo que estou defendendo. É como se eu dissesse assim, eu sou a favor dos direitos humanos, mas quero prisão perpétua e pena de morte. É a mesma coisa. Eu posso ser incoerente em um argumento se eu estou dizendo uma outra coisa no argumento anterior. Não posso. E tem professor que ensina isso. E a pessoa vai e aprende, né? E ela vai e erra. Rafael, você quer falar? Não quer? Pode seguir. E aí, você pode trabalhar com uma tese, você pode trabalhar com 2 teses na introdução e desenvolver no D1 e no D2. Então, no D1 você pode trabalhar a tese 1, no D2 você trabalha a tese 2, né? Você vai trazer dados para essa tese, essa ideia. Então, eu trouxe o quê? Eu trouxe dados. Eu trouxe Harvard, estado de Nova York, lá, universidade, estudos de uma psiquiatra. Isso são comprovações. E na conclusão, eu acho, e sempre oriento meus alunos a sempre colocar o Estado como o maior agente interventor, porque é a obrigação do Estado promover o bem-estar social. A gente não paga imposto para o Estado não fazer nada, é para ele promover o bem-estar. Então, ele é o maior agente interventor. Ele pode atuar em parceria com ONGs, com as próprias redes sociais, com as Big Techs, pode. Como emissor de televisão, pode. Se tudo for conscientização, campanha publicitária, ele pode atuar em parceria com empresas privadas, tá? Ele pode. Mas na argumentação a gente vai trabalhar isso, nas aulas de redação a gente consegue trabalhar isso melhor. Eu tenho um slide que mostra ali como é que o Estado atua, quais são as funções dos poderes, o que cada um faz. Eu vou dando passo a passo para o ser humano pensar, para ele entender que conclusão não é uma frase de efeito, né? Mas, enfim, hoje eu vou parar por aqui. Eu quero que vocês perguntem coisas, que vocês tragam mais algumas questões, que eu vou passar para o Vitor. Para o Vitor, não, gente, é porque eu li Vitor aqui, eu estou falando do Vitor toda hora. Vou passar para o Marcos, para ele encerrar. Vocês entenderam mais ou menos aí como é que faz esse negócio, chamado texto dissertativo argumentativo? Muita coisa, né? Muita coisa? Olha, absorvi uns 60%, não vou negar. Preciso melhorar ainda mais, muita coisa. Mas já adiantou bastante. Eu vim de tipo, fazer redação na escola. Isso nunca mais fiz, entendeu? E ainda era bem, bem ralo. Mas eu tenho que aprender muito mais. Eu acho assim que a questão da redação ela é muito boa, porque ela exige da pessoa que ela aprenda a se expressar. Eu falo muito hoje que nós temos um problema na sociedade, que as pessoas elas falam as coisas e elas não sentem nem o peso da palavra que elas estão dizendo. Estão falando besteira, sem saber o significado, sem saber o contexto. Numa redação, você tem que saber o significado de cada coisa que você está dizendo, porque você pode falar uma baita de uma asneira e se prejudicar, cara. E isso atrapalhar a sua profissão, os seus sonhos. Então, a gente tem que ter uma responsabilidade com aquilo que a gente escreve, com aquilo que a gente fala. E em texto dissertativo argumentativo, você tem que ter cuidado com a linguagem. Então, você vai procurar se embasar para falar aquilo que você está falando. Você não vai dizer de qualquer jeito, né? Tiago falou assim, como eu disponibilizar a redação. Tem como sim, tá? Eu vou mandar para o Marcos. Eu vou salvar seu nome, Marcos. Tá lá, livro com pólvora. Aí eu quero saber o nome do cara, tá lá, livro com pólvora. Aí eu vou errar o nome dele mesmo. Eu vou mandar para o livro com pólvora a redação.
Quando eu colocar no YouTube, essa aula aqui, essa primeira aula vai para o YouTube, aí eu dou um jeito de colocar o link ali também para a pessoa baixar depois. Tá. Mas lembrando que meu texto ele não tem só 30 linhas, porque meu texto é mais para repertório, para meus alunos, né, cansadinhos, né? Mas se vocês forem escrever um texto, escrevam com no máximo 30 linhas. Pergunta, gente, pode perguntar aí. Acho que pergunta. Tá todo mundo cansado, né? Todo mundo querendo beber cerveja. Nada. Nada, esse povo tem que estudar. Quem eu pegar nos stories tomando cerveja, amanhã toma uma cipuada. Ah, gostei. Você é bravo, tem que ser bravo mesmo. Bom, salve, Marcos, o melhor policial que conheço. Ah, Marcos, aí. Ah, esses caras aí são tudo migué isso aí, é tudo mentira. A gente vai O cara é gente boa mesmo. O cara é muito gente boa. Ele é. Pô, tá fazendo uma diferença muito grande para mim. Ixi, eu não tinha o hábito de leitura, pô, através dele conheci ele, já hoje estou lendo um livro de manhã, assim, uma pequena parte para mim já é um grande De avanço. manhã mesmo, né? 4:30 da manhã. É o incentivador. Mais cedo pra ler, você acredita? 4:30 da manhã. Porque eu acordo já um pouquinho mais cedo para fazer isso, entendeu? Aí depois, já em seguida, já tem que entrar no trabalho. Eu tomo café da manhã, já vou pro trabalho. Aí chego em casa umas 4 horas, e aí já vou ter que fazer minhas atividades físicas e depois voltar a estudar. É uma correria, assim, mas é benéfico. Aqui o sistema é bruto, ô camarada. Aqui o sistema é bruto. Ele falou que ele acorda 4 horas da manhã e fala, eu acordo um pouquinho mais cedo. Então, Elias, a gente tem um projeto aqui que é o Clube das 5 também. O nosso grupo, 5 horas da manhã, tem umas 30 pessoas mandando bom dia. Todo mundo acorda cedo para estudar, para treinar. Incrível, tá? Porque... Vou te colocar lá também, vou começar a te ligar às 5 horas da manhã para você entrar no clube também. O celular fica no silencioso. Eu não ouço ninguém, gente. Aí pode ser. É o líder da Alcatel, hein? Isso aqui a gente não sabe se é uma matilha, se é um bando, a gente está descobrindo ainda. Muito bom, muito bom. Ai, caramba, que legal. Mas que bom, gente, olha só. Valorize o conhecimento, valorize o estudo. Tem muita gente falando besteira. Muita gente deixando de ficar com uma mulher, porque a mulher é bonita, inteligente, não vai ficar como burro. Então, seja inteligente, sabe? Sabe, assim, saiba falar uma coisa bacana para uma mulher, sabe? As mulheres estão muito carentes, tá? De um cara que saiba conversar. E é verdade, é verdade. Chega uns caras assim, pô, deixa eu ficar com sua amiga. Tem o telefone da sua amiga, deixa eu falar com sua amiga. Eu falei, cara... eu falo que ela tá comprometida, mas só para dizer assim, cara, ela jamais ficaria com você. Olha, você não sabe diferenciar massa demais, cara. Sabe nem isolar o sujeito. Não sabe juntar sujeito e predicado na frase, sabe? Aí a minha amiga, que já escreveu um artigo, a gente publicou recentemente um livro lá no IFES, né, de Vitória, aqui do Espírito Santo. A bichinha, uma gênia, ela é linda. Tava lá falando para todo mundo, sabe? Menina, parece que a minha amiga vai ficar com você, cara. Se toca, sabe? Mas enfim, né? Seja esses caras mais inteligentes. Hoje em dia, isso aqui, ó, tá deixando as pessoas desinteressantes. Demais. Essa é a realidade. Inclusive, é bem legal você ter trazido esse tema hoje, aquela tirinha ali. Eu gravei um vídeo anteontem, postei hoje no YouTube, falando sobre o nosso ambiente, né, onde nós nos metemos, o quanto o ambiente influencia a nossa vida, e um dos ambientes que eu cito lá é o ambiente digital, né? Então, as redes sociais que a gente segue, o que a gente acompanha. Então, eu falei bastante sobre isso. Depois eu vou te mandar o link também para você dar uma olhadinha lá no vídeo também. Ficou bem legal. Eu leio, tá? Eu leio, eu sou louco. Então, show de bola. Pô, Marcos, que legal, tá? Que projeto bacana. Eu não sabia, tá? Que seria tão legal. Não sabia. Estou muito feliz de participar, assim, estou bem feliz. Sábado vai ser de novo, né? A gente vê aí algum dia, sábado ou domingo, a gente vê quando você for ali meu na programa agenda, é meio apertado, gente. Eu não tenho tido lazer ultimamente, tá? É trabalho, casa, enfim, é só trabalho. Quem fica em casa também trabalha, né? Muito. Então, eu trabalho também em casa. Rafael, você quer falar, Rafael? Não, fica tranquilo. A gente não trabalha, tipo, final de semana, o meu lazer é ter que ir para casa, fazer as coisas domésticas. Tem que lavar roupa.
Cara, hoje eu sei o que minha mãe passava, sabe? Me arrependo muito das coisas que eu disse para minha mãe. Gente, hoje eu amo tanto a minha mãe. Eu não sei, eu me arrependo muito, tá? Eu já pedi perdão para ela das coisas que eu já disse para ela, tá? É E cuidar de verdade. casa não é fácil, é horrível. Mas Não é então eu mesmo. vou deixar aí para o Marcos encerrar e a gente se vê aí, sei lá, em breve, espero. Oi? Isso, semana que vem a gente se vê de novo. Rapaziada, obrigado aí a todo mundo, tá? Por ter participado. Pô, sábado à noite assistir aula de redação não é para. Hoje é sábado mesmo, tá até perdi. Tá Não é bom. para qualquer um. Pô, parabéns por vocês estarem aqui, né? E, professor, pô, aula excelente, tá? Muito obrigado. Avisar o pessoal aí também que depois que eu vou postar até no YouTube ou lá na plataforma, eu vou deixar o contato do professor também na descrição. Quem quiser aula particular, alguma coisa aí nesse sentido, só falar com ele aí também que deu para ver que o cara é fera, né? Beleza? E, professor, muito obrigado, tá? Pela disponibilidade. Semana que vem a gente vê aí um horário aí que você possa pra gente marcar mais um aí também. Eu vou ficar muito feliz se eu vir essa galera aí com vontade, com desejo de estudar, gente. O que um professor mais gosta é pessoas interessadas. Não, a gente com certeza. deixa de tomar Essa galera aqui é cerveja boa, para essa galera estudar, é para trabalhar, cara. A gente deixa de tomar cerveja para trabalhar, porque a gente fica feliz. É verdade. Coisa de doido. Obrigadão Mas, aí, tá, professor, gente? muito obrigado, tá? Boa noite, rapaziada. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Bom sábado. Bom final de semana aí. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.